Olá, pessoal. Começa aqui o programa especial Saúde. Graças a Deus, com boas notícias, porque temos acompanhado que a ocupação de leitos se reduziu drasticamente, e isso já traz uma normalidade para a área da saúde, segurança. A população está se vacinando em muitas regiões, municípios, grandes centros. A população já praticamente tomou a primeira dose, está partindo para a segunda dose. Em São Paulo, especificamente, né, os adultos já estão em vias de completar todo o processo de vacinação da primeira dose, pelo menos, mas com chance de antecipação da segunda dose. Mas isso quer dizer o seguinte: ainda precisamos manter os protocolos, distanciamento, máscara, higienização, enfim, e tudo mais. Isso, praticamente, esse protocolo deve perdurar ainda por um bom tempo. Tudo bem, Lúcia Belloade, como é que estão as coisas? E acertei nesse otimismo em relação aos próximos passos da pandemia? Olá, Elias, e a todos que estão aqui nos ouvindo. Realmente, a gente está caminhando para uma tendência de queda no número de casos e no número de óbitos. A gente vê todos os dias, né, na televisão, no noticiário, na rádio, esse número de casos e óbitos decaindo. Só que ainda estamos na iminência da pandemia, principalmente em relação às variantes. Essa variante Delta que está aparecendo em alguns locais, aqui no Brasil, hoje já são cerca de 500 casos registrados. Isso preocupa muito a todos nós e as autoridades de saúde do nosso país. Por quê? Porque a variante Delta ela corresponde a uma cepa que tem um poder maior de infectividade, ela infecta muito mais pessoas numa maior velocidade, e isso causa preocupações em relação ao controle da doença aqui no Brasil e no mundo. E o que eu percebo, Elias, é que houve talvez um relaxamento precoce das medidas preventivas, principalmente nos Estados Unidos e Israel, que foram os países que mais vacinaram em tempo recorde a população, e até o próprio presidente Biden na televisão tirou a máscara, né? Ficou todo feliz, anunciando agora o fim da pandemia, e não é bem assim, né? A gente está observando que por lá, neste momento, o número de casos começou a subir em alguns estados, né? Na Flórida também, e isso causa muita preocupação, principalmente relacionado a essa variante Delta. E alguns países da Europa também voltaram às normas restritivas em relação a deslocamento das pessoas. Por quê? Porque começaram a observar esse aumento do número de casos, né? Aumento de pessoas sendo hospitalizadas. Então, quer dizer, o momento, Elias, é de muita cautela, né? Não é porque a pessoa tomou as 2 doses da vacina que estão 100% protegidas. Elas não estão. É importante frisar isso aqui. Eu, como imunologista, tenho a obrigação de falar que as vacinas, elas funcionam, elas protegem, já foram testadas, existem vários artigos científicos publicados quanto à sua eficácia, segurança e a sua capacidade de proteção e, principalmente, de coibir ou diminuir o avanço da Covid-19 aqui no Brasil e no mundo. Então, a gente observa que as vacinas protegem contra as formas graves da Covid-19, isso que é importante salientar. Elas não protegem 100%, mas elas protegem contra as formas graves da doença. Então, é bom a gente chamar atenção quanto a essa informação, né? E as pessoas devem ainda continuar com as medidas restritivas, principalmente o uso da máscara. Agora, Lúcia, olha, nós temos aqui uma visita, né? Que é o Luke, que veio aqui, esse danadinho que latiu agora há pouco. Esse é o Luke. Ai, o bebê! É o bebê, né? Ele é muito fofo, né? O nosso cachorrinho lindo, né? Né, Luke? Ele é muito fofinho, ele adora participar das lives, né? Tem um ciúme danado se a gente não pega ele no colo, e adora um carinho, né, Luke?
Agora, Lúcia, Isso, tem... isso Perdão. faz parte né, do home office, né, Elias? Sem a Das dúvida. lives. Que bom, né? Ter uma alegria dessa Ah, é muito bom. ajuda realmente a É tornar nosso companheiro, né? o office mais tranquilo, mais gostoso. Agora, Mas ele é Lúcia, muito. tem ainda uma boa parte, né, de pessoas que insistem, persistem, né, em não se vacinar. Então, os Estados Unidos representam um belo exemplo de pessoas que estão contrárias à vacinação. Ou seja, que mensagem que se pode passar para esse grupo? Infelizmente, né, nos Estados Unidos é mais evidente esse movimento anti-vacina, né? A gente vê claramente, eu tenho conhecidos, amigos que moram nos Estados Unidos e ainda não foram vacinados e nem querem se vacinar, porque não acreditam nas vacinas, acham que tudo isso é uma manipulação, enfim, cada um com a sua teoria, né, Elias? Mas a verdade é que a gente tem que crer nos fatos que a ciência nos traz, nos artigos que estão sendo publicados, nas pesquisas que estão sendo realizadas, que nós, infelizmente, não temos um medicamento específico contra a Covid-19. Hoje a gente sabe do tratamento que funciona, aprendemos muito nesse tempo todo de pandemia, os médicos já estão bem ajustados, e os profissionais da saúde, como lidar com o paciente com Covid-19, mas ainda não temos, na realidade, alguma coisa que realmente cure a pessoa da Covid. Então, o medicamento eficaz. A gente tem que ainda adotar essas medidas, né, restritivas, uso de máscara e receber as vacinas. Esse movimento anti-vacina ele é mais evidente nos Estados Unidos, em alguns outros países da Europa, e no Brasil, graças a Deus, o brasileiro sempre tomou vacina, desde que nasce, já entra nesse programa nacional de imunização, a criança, o recém-nascido, já recebe a carteirinha. Então, a gente já tem essa cultura de vacinação já inserida no nosso dia a dia. Graças a Deus. E esse programa nosso, ele funciona bem, e a gente está conseguindo vacinar as pessoas numa velocidade muito grande, com êxito, graças a esse Programa Nacional de Imunização que nós temos instituído aqui no nosso país, que são poucos países que têm um programa como o nosso. Mas, infelizmente, ainda as doses de vacinas, elas são muito aquém do que realmente a gente precisa, a gente observa isso. A gente também vem observando nos noticiários algumas localidades a falta de vacinas, né? E isso também traz uma grande preocupação para todos nós. Estamos avançando com a faixa etária, os jovens agora, aqui em São Paulo, vão começar a receber as vacinas, entre 18 a 24 anos, mas também a gente sabe que já há relatos de locais onde já detectaram falta de determinadas doses de vacinas. Então, tudo isso tem que requerer um planejamento muito assertivo para que isso não aconteça e a gente consiga vacinar a população numa maior velocidade. Os jovens que tomaram vacina há pelo menos 60 dias, a partir já, né, de em breve, já poderão também partir para a Xepa 2, né, que seria tentar antecipar essa segunda dose, que em média se leva 90 dias, para 60, 65, 70 dias. Então, realmente, o processo está um pouco mais ágil para depois pensar, então, iniciar a vacinação dos menores de idade. Agora, Lúcia, uma outra discussão muito grande. Eu, quando fui tomar, recentemente tomei a segunda dose da AstraZeneca, que, inclusive, nesses dias em São Paulo, está em falta para a segunda dose, e a moça disse o seguinte, bom, um fato é certo, a moça que me aplicou a injeção da área da saúde, um fato é certo, haverá uma terceira dose. No seu caso, talvez não se tome este ano. Agora, em função, né, infelizmente, né, de uma perda, né, toda perda é terrível, né, mas quando se trata de uma personalidade, isso, né, movimenta mais mídia e tudo mais, como no caso do Tarcísio Meira, né? Ele e a Glória Menezes pegaram o coronavírus, e ambos internados, o Tarcísio Meira numa situação mais complicada, entubado e tudo, não resistiu aos 85 anos, e aí se reacende, né, a obrigatoriedade, a necessidade, o que quer que seja, da terceira dose. Certamente, aqueles que se vacinaram no início, em função da idade, tiveram a aplicação da Coronavac,
que era a vacina disponível. No seu caso, Lúcia, você foi pela área da saúde, também tomou 2 doses da Coronavac. Ou seja, esta terceira dose, né, ela é inevitável, ela tem que ser aplicada, e esse estudo que se faz, pelo que nós acompanhamos em relação às notícias, estava se estudando a terceira dose de quem tomou 2 Coronavac pela própria Coronavac, uma terceira dose pela Pfizer e uma terceira dose pela AstraZeneca. Estão se fazendo estudos, né, para ver, né, nesse processo qual das 3 vacinas, né, traria um melhor resultado em relação à aplicação de quem teve 2 doses da Coronavac. Como é que está essa situação nesse momento? Olha, Elias, você tocou num ponto importante, porque esse fato, né, infelizmente, da perda do Tarcísio Meira, né, um ator consagrado aqui no Brasil, isso gerou muita polêmica e tem gerado muita discussão em relação será que a vacina realmente funciona? Ele já tinha tomado as 2 doses? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente avalia a eficácia de uma vacina? Primeiro, a idade da pessoa. Segundo, a presença de comorbidades, de doenças que a pessoa já apresenta mesmo antes de receber a vacina. Terceiro, se a pessoa, a história clínica da pessoa, se ela tem diabetes, se ela tem hipertensão, se tem alguma doença crônica, alguma insuficiência renal, tudo isso a gente tem que analisar quando a gente avalia, né, a eficácia de uma vacina, principalmente relacionada à idade, porque a gente sabe que o sistema imunológico, com o passar do tempo e com a idade, ele vai entrando em declínio. A resposta imunológica de uma pessoa jovem, ela é muito mais rápida, muito mais eficiente do que uma pessoa idosa. E isso repercute na resposta imunológica após recebimento da vacina. Então, vários estudos têm sido feitos, principalmente pacientes que já receberam a Coronavac, que foram os primeiros grupos, né, inicialmente vacinados aqui no Brasil e no mundo. Verificou-se que mesmo essas pessoas recebendo a Coronavac, que tem uma eficácia um pouquinho menor em relação às outras vacinas, a Coronavac foi capaz de reduzir a taxa de hospitalização, de evolução para um quadro grave da doença e também do número de óbitos. Óbvio que tem as suas exceções, como é o caso do Tarcísio Meira e outras pessoas que, infelizmente, faleceram mesmo recebendo as 2 doses da vacina. Isso não significa que a Coronavac não funcione. Não é bem assim. Então, eu acho muito perigoso a imprensa, né, enfim, essas informações chegarem para as pessoas, olha, será que a Coronavac funciona mesmo? Olha, o Tarcísio Meira faleceu, tomou as 2 doses, e o fulano faleceu, também tinha recebido a Coronavac, tinha recebido as 2 doses. Gente, nenhuma vacina é 100% eficaz. O que a gente tem que ter em mente é que elas protegem contra a forma grave da doença. No caso da Glória Menezes, da esposa do Tarcísio, ela também tomou as 2 doses da vacina, né? E ela está lá, evoluindo bem, né? Daqui a pouco ela vai receber alta e, graças a Deus, felizmente, ela vai ficar bem. Então, a gente não pode generalizar uma situação isolada e achar que isso é a verdade. Temos que tomar muito cuidado, né, em relação a esse tipo de situação. A gente tem que analisar que a idade realmente ela tem uma interferência muito grande na resposta imunológica, que a gente chama de imunossenescência. As células do nosso sistema imunológico elas vão envelhecendo com o passar da idade, né? E a sua atividade vai diminuindo. Então, a gente não pode comparar a resposta imunológica de um jovem numa pessoa com mais idade, principalmente um idoso, acima de 75, 80 anos, né? Um coração diferente, um pulmão diferente, né, Lúcia? Exatamente. Então, e isso tudo, né? E aí temos que levar em consideração também a história clínica da pessoa, né? Será que ela já tinha alguma doença anterior? Será que ela já tinha uma doença crônica? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, isso tem que ficar muito claro. Todas as vacinas funcionam sim, né? Então, essa história de querer achar que aquela vacina X é melhor do que a Y, isso não existe. Todas as vacinas são muito bem-vindas e são eficazes.
umas mais, outras menos. O importante é recebermos essas vacinas, né? O que eu tenho observado também, Elias, que eu acho que vale a pena a gente discutir, é a escolha. A pessoa vai no posto de saúde, tem a AstraZeneca, não, tem a Pfizer, tem a Janssen, não, eu só vou se tiver a Janssen. Tem a Coronavac, não quero. Não, não é por aí, gente. A gente tem que tomar a vacina que está disponível, né? Porque essa história de ficar escolhendo vacina no momento atual em que a gente está, pode ser muito perigoso. Você pode deixar de tomar vacina naquele dia e querer escolher uma outra vacina e depois não ter. Isso é que é pior. E aí você fica descoberto, sem proteção, e se de repente você tem contato com o vírus, eventualmente você pode adoecer. Isso é lógico, né? Então a gente tem que deixar isso claro também, que as pessoas têm que sair dessa história de querer escolher as vacinas. 2 pontos importantes. Primeiro, tem que tomar vacina. Segundo, tem que tomar vacina que está disponível. Como até se criou um bordão, né? Vacina boa é a vacina que está disponível, vacina boa é a vacina no braço. Então, exatamente, esse realmente é o caminho. Os estudos continuam. Estados Unidos, Israel, Chile já estão aplicando a 3ª dose. Certamente o Brasil também está atento a isso, né? A ciência brasileira é fantástica, a Anvisa é respeitada, admirada mundialmente. Enfim, certamente estamos em excelentes mãos. Então, Lúcia, para a gente encerrar, uma mensagem aqui para quem nos acompanha, para que a gente possa, sem dúvida alguma, continuar otimistas e atentos em relação a essa pandemia. Então, Elias, a gente até criou o Especial Saúde no seu canal, justamente para poder trazer informações para as pessoas, trazer cientistas, médicos, pesquisadores, renomados, né, brasileiros, para a gente poder discutir ciência. A gente tem que crer na ciência e nos dados que elas nos traz, né? Então, chega de ficar vendo notícia aqui, notícia ali, boato aqui, boato ali. Vamos crer na ciência. A gente está vendo que as vacinas, estudos mostram isso, que estão sendo realizados pela USP, pela Unifesp, pela Fiocruz, tem mostrado que as vacinas estão funcionando sim, estão diminuindo a taxa de hospitalização. Essas vacinas que estão sendo administradas aqui no Brasil, elas estão protegendo vidas e estão diminuindo a evolução para óbito. Então, isso tem que ficar muito claro aqui. Você que está nos ouvindo, vá ao próximo posto de vacinação perto da sua casa, receba a vacina, se proteja, proteja a sua família. E uma coisa importante, gente, é que mesmo que você já tenha recebido as 2 doses, continue usando máscara, continue mantendo o distanciamento social, o uso do álcool gel. Por quê? Porque ainda não estamos livres do vírus, ele ainda está circulando, principalmente em relação à variante Delta. Então, é esse o recado que eu tenho para dar, Elias. E espero que você esteja gostando aqui do nosso Especial Saúde, que a gente prepara com muito carinho para vocês que nos acompanham aqui no canal, biografias, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, sempre trazendo informações relacionadas à pandemia. Muito bem, e olha, bem lembrado também, porque o Especial Saúde e Biografias, eles foram criados não só para você, mas por você, né? Para que você possa receber boas informações, conhecer boas histórias. Então, é por você, para que você utilize isso em prol da sua vida e da sua carreira. Vamos ficando por aqui, né, Lúcia? Dá tchau para a mamãe, Lúcia, olha. Dá tchau para todo mundo que está aí. Vocês viram como ele é exibido? Ele ficou quietinho aqui, né? Participando dessa nossa conversa. Olha que delícia aqui, né? Então, pessoal, tá bom, obrigado. Gente. Obrigado por estar conosco. Até o próximo Especial Saúde, terça-feira. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com os amigos, ajude a gente a crescer o canal. Sem dúvida. E se a audiência ficar boa desse programa, ó, o Luque vai achar que foi por causa dele, né? Tchau, pessoal. Tá bom, gente. Muito obrigado. Até o próximo Especial Saúde. Até a próxima. E terça-feira tem biografias. Tchau, tchau. Tchau.